Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, agora nas quintas-feiras, no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, pedindo que quem assistir no YouTube, se inscreva no canal, deixe o like, que é importante para que o canal possa crescer, E em breve a gente possa estar fazendo lives diretamente no YouTube. Mas por enquanto vamos fazendo a live aqui no Facebook, vamos gravando, a gente posta no YouTube, o pessoal vai assistindo quando pode e tá tudo certo. Hoje a gente leu Mateus capítulo 13, versículo do 24 ao 30, a parábola do joio. Veio um fazendeiro, um homem muito rico, semeou seu campo com a melhor semente de trigo que ele tinha e foi dormir. Durante a noite, veio o inimigo dele e semeou o joio entre os grãos do trigo. Quando começou a brotar a plantação, os servos identificaram entre os brotos de trigo também brotos de joio. E perguntaram ao Senhor: quer que nós arranquemos agora o joio? Então ele disse: não, deixe-os crescer juntos. E depois pedirei para o ceifeiro colher primeiro o joio, amarrar em feixes que nós queimaremos. E o trigo colheremos e eu guardarei no meu celeiro. Por que Jesus falava conosco de parábolas? Por que ele utilizava as parábolas para conversar conosco? Porque ele sabia que nós éramos muito inocentes no período da sua passagem pela terra. Então, na nossa inocência, nós não conseguiríamos entender o que ele queria nos dizer. Eu sempre falo para vocês que eu explico a leitura da Bíblia da forma como eu entendo melhor, como eu compreendo aquilo que essa leitura está dizendo para mim. E se vocês aceitarem, da mesma forma, perfeito. Se vocês não aceitarem, vocês leiam e tirem as suas próprias conclusões, tá? O que eu entendo sobre a parábola do joio e do trigo? O Criador colocou a nós todos nesse planeta. Nos deu livre-arbítrio, nos plantou, todos nós juntinhos. Nos deixou crescer, deu a possibilidade de todos nós aprendermos como sermos melhores, como fazermos o bem, como evoluirmos, Como progredirmos espiritualmente, como progredirmos materialmente. Ele nos lançou na Terra e Ele não nos ceifou nenhum de nós antes da hora. Nos deu inúmeras oportunidades de nascermos e renascermos para que a gente pudesse vir a ser a melhor semente de trigo possível, aquela mais dourada, aquela mais saborosa, para que pudesse se fazer a melhor farinha. Mas alguns de nós vamos nos perdendo no caminho, vamos nos tornando o joio, Então chega a hora que o Criador vai fazer a separação do joio do trigo. E nós
precisamos estar preparados, né? Várias parábolas que a gente já leu, né? Nesse período que nós estamos estudando a Bíblia. Umas completam as outras. Jesus está sempre nos dando ensinamento. Ele vem dizendo, estejam preparados para quando chegar a hora, né? Se mantenham vigilantes, orai e vigiai. Aproveitem a vida para aprender e se aprimorar. Mas vida vai, vida vem, e muitas vezes nós nos mantemos na mesma vibração. A gente não consegue elevar a nossa vibração a ponto de nos tornarmos trigo. Porque se ele deixou a gente crescendo junto com o trigo, é porque ele sabia que a gente tinha uma possibilidade de se tornar o trigo, de se fundir as sementes, de aprender com o trigo como ser melhor. E ainda assim nós insistimos em nos mantermos duros como a pedra. Em várias situações, várias oportunidades que ele nos dá de aprendizado, para que a gente possa aprender a ser melhor com os nossos irmãos, que são muito melhores do que nós. E nós vamos apenas levando a vida, né? Deixando a vida me levar. E não entendemos nada. Então está chegando a hora de separar o joio do trigo. Está chegando a hora de tirar o que está estragando, né? A plantação, e deixar o que vai vingar, o que vai dar luz. E nessas horas, quando acontecem essas catástrofes como essa aqui do Rio Grande do Sul, aonde não foi escolhido ninguém, todos que passaram pelos alagamentos, que perderam tudo, que a água subiu aos telhados das casas, das empresas, do rico, do pobre, do classe média, pequenas empresas, grandes empresas. A água entrou em tudo. Tudo. Em todo o estado. Não foi um ponto isolado dessa vez. Mas não são as pessoas atingidas pela enchente que são o joio e o trigo. O joio e o trigo somos nós, que estamos na nossa casa quentinha, com as nossas roupas quentinha, com alimento, com trabalho, com tudo que a gente sempre teve. Nós é que somos. Porque somos nós que temos que fazer a nossa parte para amenizar a dor desses irmãos. E aí nós vemos pessoas ajudando de todas as formas. Vemos pessoas que mostram que estão ajudando, vemos pessoas que não mostram. Isso é o de menos. O importante é que as pessoas estão unidas e ajudando. A coisa mais linda que eu achei nessa situação toda são os jovens. Jovens saídos da adolescência, entrando na vida adulta, trabalhando, correndo, sendo voluntário, levando alimento, arrecadando, cuidando de animais. Jovens, crianças que são o verdadeiro futuro desse planeta. E estão fazendo a parte deles como ninguém. Os jovens que vieram, né, no final do século passado,
início desse século e vieram para fazer a diferença e estão mostrando ao que vieram. Enquanto nós, né, muitas vezes, muitos de nós ficamos prestando atenção nas notícias ruins, nas fake news ou nas verdadeiras, não importa. Preferimos dar ênfase ao mal que está sendo proliferado, pequenos focos de mal, do que dar ênfase à luz que está acontecendo no momento. Do que prestar atenção no bem que está sendo feito. Meninos, dias a fio, dentro de canoas, resgatando vidas, canoas a remo muitas vezes, sem força nos braços e não querem desistir. E aí nós vemos defeito no governo, a gente dá ênfase. Nós vemos defeito nisso, a gente dá ênfase. Fulano postou, tá se aparecendo, a gente dá ênfase. Gente, quando nós vamos aprender de verdade as lições que Deus está nos dando nesse momento? Quando que a gente vai compreender que o bem merece muito mais notícia do que o mal? Quando que a gente vai compreender que disseminar notícias falsas ou verdadeiras de coisas ruins atrapalha o egrégor que está se formando sobre o país, porque não é sobre o Rio Grande do Sul que está mudando o egrégor, é sobre o país inteiro. As pessoas estão se mobilizando em todos os lugares do país para uma causa. E isso é a coisa mais linda que a gente vai ter que ver e prestar atenção. O resto é detalhe, é jogo político, a gente não tem que se envolver nisso. Falar mal do fulano político, falar mal do ciclano político, falar bem do... Não precisa, a gente não tem que ter político de estimação. A gente tem que perceber o bem que está sendo feito, olhar para as coisas boas, deixar de se importar com o que não importa. Nós não podemos nos revoltar nesse momento, a gente não tem o direito de se revoltar com o que a gente está achando errado, porque a gente estraga tudo. A gente estraga todo o trabalho da luz que está sendo feito. Nós não temos o direito de nos revoltar com nada, mesmo que a gente ache que está errado. Se a pessoa está fazendo errado e é verdade, é problema dela, não é nosso. Porque se a gente se revolta, a gente está fazendo bem, está ajudando, está coletando, está doando, e a gente se revolta, esbraveja e espragueja, a gente já nivelou tudo. Já, sabe? Voltou a estaca zero. Como é que falava lá na matemática, né? Um cancela o outro, mais um, menos um, fica tudo igual, é isso? É o que a gente está fazendo quando a gente se revolta. Então eu corro, eu dou, eu ajudo, eu pego uma criança no colo, eu levo comida, eu dou banho, eu cedo água. E aí eu me revolto com a primeira notícia que não me agrada e faço um estardalhaço. Cancelei tudo de bom que eu estava fazendo. Prestemos atenção, gente. O bem tem que ser maior sempre, mas principalmente neste momento. O bem tem que prevalecer, o bem tem que ser mostrado sempre muito mais do que as coisas que nos indignam. Outras coisas que eu percebo dentro da nossa cidade, tem milhares, muitas pessoas ajudando. Tanto que a gente vai pedir ajuda para as pessoas, elas já falam, tô ajudando aqui, tô ajudando ali, obrigada, continua ajudando lá, que eu continuo ajudando aqui, tu vai pedir ajuda, as pessoas, muitos já estão ajudando, né? Mas aqueles que não têm como,
sair da sua casa, ou não tem um meio de comunicação para ajudar, pelo menos compartilhe aquele seu vizinho do lado, aquele seu amigo, né? Que tá fazendo alguma coisa. Mas não, gente. As pessoas preferem mostrar artistas famosíssimos que estão arrecadando doação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As doações dos artistas famosíssimos, elas vão ter que passar pelo governo. Elas vão ter que demorar para chegar na população. E aquele seu vizinho do lado, aquela pequena empresa que está ajudando, pegando o Pix para botar gasolina no carro, para ir buscar mercadoria e levar direto para as famílias, vai direto, não vai passar por nenhuma burocracia. Então, se puderem ajudar, principalmente os pequenos que estão pegando aqui de formiguinha, quilos de alimento e levando ali, ajudem. Não fiquem falando mal das pessoas que estão ajudando para se aparecer, não. Todo mundo está ajudando de bom coração. Orem. A gente abriu uma corrente de oração às 19h30, todos os dias. Isso vai prevalecer. Eu estou fazendo todos os dias às 19h30. Vai prevalecer enquanto isso for preciso. Ao invés de criticar os nossos governantes, vamos orar por eles para que eles tenham as iniciativas corretas. Sempre que a gente critica e fala mal, a gente está jogando energia ruim sobre eles. Não importa se é partido A ou partido B. Vamos tomar as decisões certas, fazer as coisas certas para que as coisas melhorem o mais rápido possível. Porque senão, toda essa dor não vai ter valido de nada. Vai ficar como tantas outras que já aconteceram e nós permanecemos na estaca zero. Zero de evolução. Mal deu para emparelhar a energia. Vamos orar muito pelo nosso estado. Vamos orar muito pelo nosso país. Para que todos que possam estar nos auxiliando estejam, né? Porque a hora que essa água baixar, pessoal, cada um de nós vai ser muito importante para botar as mangas para cima e ajudar os nossos irmãos. Cada um de nós vai ser importante. Então, por favor, o que eu posso pedir para vocês? Se mantenham em orações, orai e vigiai, porque é o momento da separação do joio do trigo, certo? E hoje quem vem conversar com vocês é o seu Xangô, o seu Xangô da Justiça. Ele tá querendo muito falar sobre esse assunto do joio do trigo e da justiça divina. A Kátia conseguiu? Um salve para os irmãos. Que o nosso Senhor Jesus abençoe cada um dos irmãos na terra. Um salve a todos, irmãos. Força, luz, proteção e misericórdia para os irmãos. Como bem a filha falou, orai e vigiai. Prestar atenção no bem do que no mal. Alimentar
dentro de cada um o melhor cachorro. Porque se você alimentar o pior cachorro, é ele que vai sobreviver. Se você tem o cachorro do mal e o cachorro do bem, qual é o mais forte? Aquele que for melhor alimentado. E esse que vai sobreviver. Quando Nosso Senhor falou a parábola do joio, era exatamente isso que ele estava querendo dizer. Separa dentro de ti o bem e o mal. Cresce do lado do mal para te entender o que é o correto. E com o teu exemplo, o mal se tornará em bem. Não arranca o joio enquanto há um brotinho pequeno, para que ele tenha a oportunidade de crescer e se tornar uma planta do bem. Só vai ceifar ele e queimar depois que ele tiver crescido, se ele não tiver aprendido nada. Então, o Criador manda para o planeta Terra, desde os primórdios, muitos e muitos ceifadores para separar o joio do trigo. E os ceifadores vêm e vêm e vêm, e o joio permanece. Até quando, meus irmãos, precisará ceifadores no planeta Terra para que a humanidade se conscientize que não são mais pequenos brotinhos de joio que precisam crescer e amadurecer e dar muito mais valor ao bem do que ao mal. Quantos mais precisarão desencarnar pelos ceifadores? Porque aquele que veio como joio permanece como joio. Muitas vezes se disfarça de trigo, fazendo algumas coisas que parece ser um trigo. Mas assim dá com uma mão e tira com a outra. Vemos tantas coisas que ainda para um século 21, depois da passagem do nosso Senhor Jesus Cristo, são tão absurdas que parece mentira. Lá nos meados do século passado, ou 2, 3 séculos atrás, ver as coisas que acontecem ainda hoje parecia natural, porque os espíritos ainda eram
mais ignorantes das coisas de Deus. Mas hoje não podemos admitir ignorância por algumas atitudes, porque está tudo muito na mão de cada um. Está tudo muito ao alcance para que se estude, para que se entenda e para que se melhore e para que se faça alguma coisa. Não fique observando os outros fazer. Numa situação como a que os meus irmãos estão passando, não é apenas aqueles que perderam tudo que a água levou. Aqueles já estão limpando os seus problemas com o universo. A água veio para limpar. Eles estão sendo favorecidos no mundo espiritual. Porque o material que se perdeu, em pouquíssimo tempo, se recupera. Os filhos entendem que pouquíssimo tempo para o mundo espiritual não é um dia nem dois, né, meus filhos? Mas é pouquíssimo tempo. Hão de recuperar nessa encarnação, hão de ter tudo de volta e hão de ter uma lição importantíssima para a sua evolução. Então, esses não são a preocupação do mundo espiritual. Esses estão aprendendo. Lembra do exemplo da pedra? Pedra bruta, de tanto rolar, fica lapidada. Mas e aqueles que tiveram o privilégio de não ter suas casas afetadas, de não perder praticamente nada, porque um pouco todos perderam, né? Perderam o sono, perderam água, né? Muitos perderam luz, muitos perderam dignidade, né? Um pouco todos perderam. Mas aqueles que têm um pouco mais de condição física, esses são os que vão ter que aprender de verdade. A entender o sofrimento do seu irmão e fazer tudo que tiver ao seu alcance, tudo que tiver ao seu alcance para ajudá-los. Não faria sentido o estado inteiro entrar em colapso total, sem nenhuma ilha de sobrevivência, porque ninguém poderia ajudar ninguém. Então, a responsabilidade dos que estão na ilha é muito grande. É muito grande. Se não tem nenhum copo d'água para alcançar para o seu irmão, faça uma oração por ele. Dê um sorriso. Converse com aquele irmão, porque aquele irmão que está afetado, ele precisa muito contar a sua história. Ele precisa muito ser ouvido. Ele precisa de um abraço, ele precisa de um sorriso. Então, algo todos têm para dar. Vá onde tem pessoas, vá lá para você ver o sofrimento daquelas pessoas. Escute o que eles têm para lhe falar. Porque a dor alheia no planeta normalmente é assim. Os menos favorecidos estão ali, em certa região.
Alguns doam, fazem, né? Mas estão ali. Eles não vêm para o meio de tudo. Não se mistura, cada um no seu canto. E hoje não. Hoje a dor está em todos os lugares. Então, tem acesso para você e para você. Basta querer conhecer a dor de perto. E a dor não é nos menos favorecidos, porque estes já estão acostumados. Eles já sabem que eles conseguem. Agora, aqueles que não estão acostumados é que vão ser lapidados e entender como é estar no lugar dos seus irmãos. Olha como a sabedoria divina é perfeita. O Senhor não castiga nenhum filho seu. Não existe castigo divino. Mas os ceifadores, em algum momento, precisam fazer a colheita. E nós queríamos ele, nos pensamentos. Em algum momento eles precisam. E eles vêm para separar o joio do trigo. E que vocês possam, meus irmãos, mesmo que não tenham nascido trigo, possam seguir o exemplo dele e brotar frondoso, trabalhando na seara do Pai, compreendendo o que realmente é ser o trigo na lavoura do Senhor. Isso que o filho falou é muito importante. Os seus pensamentos, as suas emanações, a atmosfera do planeta está afetada por isso. Por pensamentos de orgulho, de vaidade, de vingança, de revanche, de revolta. Sempre que um filho coloca, como os filhos falam, posta revoltas, reclamações e outras coisas, desenvolve uma linha imensa de outros e outros reclamando e revoltando e outros contras e outros a favor. Aquilo ali, meus irmãos, é um estrago imenso. É um estrago imenso no egrégor do bem que está se criando. Cultivem as suas lavouras no bem. Como a filha falou, os jovens, esses jovens, eles estão entendendo tão bem os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles estão fazendo tão bem a sua parte, que eles sirvam de exemplo para toda a humanidade, que eles possam carregar no peito a bandeira do amor de uma forma visível a todos, para que todos compreendam que é isso que conta, que o que mais importa é o amor. Porque se não tiver amor, como disse nosso Senhor Jesus, nada adianta. O amor é o mais sublime de todos os sentimentos.
E se eu não tiver amor, nada resolve, nada importa. Que eu possa fazer a caridade, que eu possa fazer o bem, que eu possa mostrar o bem, bem feito, para que outros compreendam como é e façam também. Essa era a ideia do semeador, quando deixou o trigo e o joio crescerem juntos, para que eles pudessem melhorar, aprender e se modificar. Mas se ainda assim, meus irmãos, não houver esse aprendizado, então o joio terá que ser separado do trigo de alguma forma. E para isso estão sendo preparados planetas para receber esses nossos irmãos. Aqueles que não compreenderam nada vão precisar deixar a colheita crescer livre em direção ao Criador. Mas ainda assim, isso não é um castigo. Os filhos conhecem bem. Se chama campo eletromagnético. Você atrai para si aquilo que você vibra. E você vai para o lugar onde você tem mais afinidade. Vai estar com irmãos que vão ter mais afinidade contigo. E o planeta Terra, enfim, dará o salto quântico em direção à regeneração. Mas o semeador ainda mandará outros ceifadores para ajudar os irmãos a aprender a lição e se purificar o suficiente. Outros ceifadores virão separar o joio do trigo antes que o planeta se transforme em planeta de regeneração. E para isso precisamos estar preparados. Para isso precisamos orar e vigiar. E oração quer dizer orar com ação. Fazer pelos outros todo o bem possível. Todo o bem possível. Sair da sua zona de conforto e ir nos lugares onde as pessoas estão precisando de você. Porque senão, no próximo ceifador, poderá ser você o ceifado, por não ter entendido a lição. Certo, meus irmãos? Acho que não preciso falar mais nada, me estender, porque a filha já havia explicado muito bem. Eu só vim complementar
que ela havia dito. Orar e vigiar, estar sempre vigilante, porque quando o ceifador chegar, ele irá separar o joio do trigo. Nosso Senhor Jesus seja louvado e abençoado, e que Ele proteja a todos os irmãos que estão passando por esses momentos de necessidade, esses momentos de aflição. Porque o ceifador vem, mas o Criador não desampara. Ele sempre vai dar o benefício do auxílio a cada um daqueles que precisam. Uma boa noite a todos e até a próxima semana.